A primeira pergunta de hoje é da nossa ouvinte Luana. E a Luana pede para o pastor uma resposta urgente. Ela está enfrentando um problema muito sério no seu casamento. Ela fez aqui um breve relato de que é casada há 12 anos, mas que o seu esposo tem dormido muito mais na casa da sua mãe do que em casa com ela e com seu filho. Mas ela pede então para o pastor orientar, porque o esposo agora não quer mais ficar casado com ela, quer o divórcio, quer a separação, e ela realmente está muito desesperada, pedindo o auxílio do pastor. O que fazer, pastor, nessa situação? O que a nossa consulente não informa é se o marido dela se diz crente em Jesus, ou se não tem compromisso com qualquer igreja. Não é crente. Ela é, ele não. Bom, estou sendo informado de que ele não é cristão e não tem compromisso, obviamente, com qualquer igreja. Porque eu iria citar para ele o texto que diz lá no livro de Hebreus, capítulo 3, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. Ora, um homem casado que vive na casa da mãe, se ele for um crente, deixa a esposa e a criança sozinhos, dormindo em sua casa, essa pessoa está fora da Bíblia Sagrada. Está fora da Bíblia Sagrada, mas como não tem compromisso com as coisas de Deus, desconhece a Bíblia Sagrada, não vamos entrar por este caminho. Agora, quero dizer para a irmã que, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 7, a senhora está livre, se ele provocar o divórcio, a senhora está livre para casar-se com outra pessoa. Diz assim a Bíblia Sagrada: para casais. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Estou lendo em 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo 11 em diante. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Ora, a providência para essa separação não é sua, não é da consulente, é do marido. Logo, ela não vai se sujeitar a essa situação que não é partida dela. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, ou vice-versa, e ela consente em habitar com ele, não o deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Mas aqui há o interesse do próprio marido se afastar da sua mulher. Logo, ela não tem voz ativa aqui para impedir, a não ser recusar a assinar o divórcio, mas não é uma situação que se justifica em decorrência dessa posição dele de se separar de qualquer maneira. Então é melhor que se separe legalmente para que ela tenha a liberdade de viver a sua vida autonomamente, independentemente. Não vejo razão, outra irmã, senão a senhora aceitar esse divórcio e tomar o caminho que achar conveniente como serva de Deus. A próxima pergunta é do ouvinte Alexandre. Ele diz aqui que escutou uma pregação que falava sobre as testemunhas de Jeová e os espíritas. Ele diz aqui que os vizinhos começaram a zombar porque são espíritas. O que o pastor acha sobre essa zombaria? Quero dizer o seguinte, que embora à luz da Bíblia reconheçamos que tanto as testemunhas de Jeová como os espíritos sejam classificadas como seitas e não concordemos com seus ensinos fora da Bíblia, citamos, por exemplo, em primeiro lugar, as testemunhas de Jeová que ensinam no seu livro Poderá Viver no Paraíso da Terra, ou na Terra, página 255, parágrafo 14,
que precisamos pertencer à organização de Jeová e fazer a vontade de Deus a fim de receber a bênção da vida eterna. Ora, tal declaração não encontra apoio na Bíblia. Eu preciso pertencer a uma determinada igreja para que eu obtenha a vida eterna? Absolutamente contrário, não tem isso na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia mostra que não é a religião que salva. Quem salva é uma pessoa. Essa pessoa exclusivamente é Jesus. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. As testemunhas de Jeová levam Jesus a um nível de um Deus falso. Na tradução do Novo Mundo, João capítulo 1, versículo 1, ele segue a interpretação de um ex-padre ligado ao espiritismo, quando traduz a sua Bíblia dizendo o seguinte: no princípio era a palavra estava com o Deus, usando letra maiúscula porque se refere ao Pai, e a palavra, referindo-se a Jesus, era com uma colchete, um substantivo indefinido, Deus com letra minúscula. Ora, Deus com letra minúscula, quem não sabe o português, que se escreve se refere a um Deus falso. E Jesus não é um Deus falso, logo, essa pessoa não tem vida eterna porque não crê no Jesus da Bíblia. E nós então dizemos, além disso, que Pedro declarou em Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Se Jesus declarou em João capítulo 8, 21 em diante, se não crerdes que eu sou é a maneira de Deus Pai se apresentar, que significa Jeová. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados, para onde eu vou, vós não podeis ir. E uma pessoa que então recusa Jesus e aceitá-lo como Deus verdadeiro e o torna um Deus falso, seguindo uma tradução espúria, não está coerentemente disposto a receber vida eterna. É o que nós dizemos à luz da Bíblia Sagrada, orientando nossos ouvintes. E mais ainda, a negação da ressurreição corporal de Jesus é uma negação que implica na perda da salvação. 1 Coríntios 15, versículo 12 a 17. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diziam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã, é inútil a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsa testemunha de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Está perdendo tempo. E as testemunhas de Jeová dizem que Cristo, Jesus de Nazaré, não existe mais. Existe agora um espírito crístico, porque o corpo de Jesus foi escondido pelo próprio Pai. Onde é que você encontrou base para isso? Se Jesus ressuscitado mostrou suas mãos para os discípulos, Lucas 24, 38 em diante, vede as minhas mãos, vede os meus pés, lá estavam o sinal dos cravos, apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E para comprovar com mais evidência, disse aos seus discípulos, tendes alguma coisa que comer? Apresentaram-lhe um peixe assado e um favo de mel. E Jesus comeu diante dele. Olha, prova indiscutível é negada. Logo,
nossa opinião. E com respeito aos espíritas, nós sabemos que os espíritas pregam a própria salvação. Kardec estabelece no Livro dos Espíritos: fora da caridade não há salvação. Significando, por caridade, boas obras, fazer bem ao próximo. Ora, não existe salvação pela prática de boas obras. Está no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aí as duas entidades que deu margem à risada do vizinho estão fora da Bíblia Sagrada. E ainda Jesus disse em Mateus 20, 21, aliás, Mateus 20, 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, redenção. E o apóstolo Pedro confirma em 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa boa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, expiados nossos pecados pelo sangue de Cristo, não pela reencarnação. Agora, terminando esse comentário, queremos dizer que, sob nenhuma hipótese, nenhum de nós, me incluo também, deve fazer pouco de qualquer religião. Não queremos estar presentes, discordamos, é um direito que nos assiste. Porém, não zombar. Zombar é falta de cidadania. Eu posso não concordar com o que você diz, mas não tenho o direito de zombar, de escarnecer. A próxima pergunta é da ouvinte Conceição. É sobre a oração, pastor. Ela quer saber se tem alguma diferença entre a oração que se faz durante o dia e a oração que se faz de madrugada. Ela diz mais aqui que não consegue se levantar de madrugada para orar, pastor. Embora leiamos a Bíblia em Provérbios capítulo 8, versículo 17, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscarem, me acharão. Vou repetir, eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Então aqui faz uma colocação que de madrugada parece que tem mais efeito a nossa oração. Mas, quero dizer, podemos orar em qualquer tempo do dia ou da noite, que Deus está sempre pronto para nos ouvir. Então, não tem hora específica, sagrada, que fora daquela hora Deus não atende. Ele atende a todos, a todo momento, em qualquer horário. Clama a mim e responder-te-ei. É a palavra bíblica. Se Deus responde em qualquer tempo, nós podemos orar em qualquer tempo. Agora, há pessoas que preferem acordar um pouco mais cedo pela manhã, passar aí uns 10, 15 minutos em oração a Deus, para ir para o seu trabalho bem municiado espiritualmente. Essa pessoa está se preparando para o dia, pedindo a Deus que guarde o dia para ele, para a família. É o que nós devemos fazer. Mas, se não tiver tempo, acordou tarde, dá um bom dia para Jesus. Dobra o joelho, 2 minutos, 3 minutos, e vai para o seu trabalho descansado. Então podemos orar em casa, podemos orar na igreja. Jesus prometeu em Mateus 18, 20, 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou no meio. De modo que a irmã fique tranquila. Horário para orar é a pessoa que escolhe. E eu quero concluir falando aqui rapidamente a respeito de Daniel.
Daniel viveu num tempo em que foi escrito um edito do rei Dario, da Pérsia, impedindo que todos, durante um período de 30 dias, não podiam adorar o seu Deus. Ou seja, não podia fazer qualquer pedido a qualquer pessoa. E orar é clamar, é pedir. Então ele ficou impedido de orar. Mas ele tinha um costume. Todos os dias ele abria a janela do seu quarto em direção a Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Me parece de manhã, ao meio-dia e à tarde. E quando veio o decreto, o que vocês acham que Daniel fez? Fechou a porta? Fechou a janela do seu quarto? Não. Deixou aberto e foi fazer a sua oração costumeira, 3 vezes ao dia. Vieram os seus colegas invejosos, porque queriam pegar o lugar que o rei iria dar para ele como superior, e foram denunciar ao rei. Olha, tu não assinaste um decreto não pode ser revogado. Então ele precisa ser jogado na cova dos leões. E o rei, embora gostando de Daniel pela sua lisura no trabalho que fazia, foi jogado lá dentro da cova dos leões. E aquela noite o rei não dormiu. Ficou preocupado. E agora? Quando foi bem cedinho pela manhã, foi lá: Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o teu Deus enviou seu anjo e te poupou da boca dos leões? Ele respondeu lá de dentro: sim, ó rei, porque Deus viu em mim inocência. Então sai, Daniel. E quem entrou na cova dos leões? Os amigos de Daniel, os seus colegas que o invejavam. Todos foram devorados pelos leões famintos. Então aí está um exemplo na Bíblia de alguém que gostava muito de orar. E diz o texto que ele se punha de joelhos. Mas você pode orar em pé, você pode orar caminhando. A posição é indiferente. Se estiver dirigindo um automóvel, não feche os olhos. Fique com os olhos abertos na direção e pode pedir a Deus socorro e ajuda no trabalho que você está fazendo. A próxima e última pergunta de hoje é da nossa ouvinte Vera. Ela quer saber o que o pastor acha sobre o Papa ter liberado a presença de pessoas gays, lésbicas, praticantes de aborto e cerimônias de casamento nos templos católicos. Então ela quer saber qual é a posição do pastor. Nós queremos dizer o seguinte, que a presença de pessoas portadoras de pecados, como os apontados na mídia, não devem essas pessoas ser proibidas de participar de atos religiosos, seja nos templos católicos ou nos templos, vamos usar a expressão, protestantes ou evangélicos, onde pessoas de todas as crenças e práticas pecaminosas, nós não vamos examinar cada pessoa para saber que tipo de pecado, entrou no templo, só uma coisa ela deve fazer: respeitar o lugar onde está. Como diz na Bíblia Sagrada, nós encontramos em Eclesiastes capítulo 4, o capítulo 5, quando entrar na casa de Deus, guarda o teu pé. Ou seja, esteja no lugar de modo reverente, não sair se levantando, não caminhando, prestando atenção no que está ouvindo. Fora isso, não tem problema. O templo é para todas as pessoas que querem ouvir. Eu não critico o padre, aliás, o Papa, por essa providência. Não está comprometendo a igreja, pessoa que está num nível de vida imprópria. Ele tem que se arrepender, mudar de vida. Porque o evangelho é para mudar. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. A pessoa não pode continuar toda a vida nesses erros. Se ela está ouvindo a mensagem do evangelho, um dia Deus vai falar no coração dela para mudar
de atitudes, e é o que nós pregamos como novo nascimento, ou como diz o texto, quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo.